Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma ferramenta fundamental no cálculo de determinantes, o Teorema de Laplace. Muito bem, eu estou aqui então tomando como exemplo uma matriz 4 por 4, mas eu quero deixar bem claro que o Teorema de Laplace pode ser utilizado em uma matriz de ordem qualquer, ok? Nós vamos ilustrar então aqui a partir de uma matriz de ordem 4. E o que é que diz o Teorema de Laplace? O Teorema de Laplace diz que você pode calcular o determinante de uma matriz A escolhendo uma fila dessa matriz, e aí pode ser qualquer linha e qualquer coluna. Por exemplo, eu vou escolher a segunda linha como sendo a nossa fila, ok? E uma vez escolhida a fila, é claro que nós vamos ter uma maneira sempre inteligente para fazer essa escolha de maneira a evitar alguns cálculos desnecessários. E eu vou ensinar esse macete ao longo do vídeo, quando a gente for fazer aqui o nosso exemplo, tá ok? Mas, uma vez escolhida, então, a nossa fila, nós devemos calcular, então, de acordo com o Teorema de Laplace, o determinante da matriz a partir justamente do produto de cada elemento da fila pelo seu cofator, ok? Então, vou representar aqui por A21 o cofator do elemento A21. Então, a gente vai ter aqui um somatório, né? O elemento A22 vezes o seu cofator, mais A23 vezes o seu cofator, mais A24 vezes o seu cofator. E o que é, então, o cofator de um elemento? Bom, vou tomar aqui como exemplo o elemento A21. Quem é o cofator de A21? Vou colocar aqui de maneira bem genérica, tá? O cofator A e J vai ser menos 1 elevado a I mais J vezes D e J. Onde D e J é o determinante de uma matriz obtida a partir da matriz A, eliminando-se a iésima linha e a jésima coluna. Então, por exemplo, aqui no nosso A índice 21, quem é o cofator A21? Será, então, menos 1 elevado a 2 mais 1, correto? Apenas aqui a título de ilustração, seria menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes a matriz que nós obtemos, o determinante da matriz que nós obtemos, eliminando-se, então, a primeira coluna e a segunda linha. Então, o nosso D e J, ele é o determinante da matriz A1, 2, A1, 3, A1, 4, A3, 2, A3, 3, A3, 4, A4, 2, A4, 3, A4. Um determinante, então, de ordem 3, já que a gente tem uma matriz A de ordem 4. Se fosse uma matriz de ordem N, aqui seria o determinante de uma matriz de ordem N-1. Então, você baixa a ordem da matriz em uma unidade. É claro que a gente vai ter, então, aqui um somatório, como eu já antecipei. Então, a gente vai fazer o cálculo de 4 cofatores. E é justamente isso que torna o Teorema de Laplace como uma regra de cálculo de determinantes bastante laboriosa, correto? Vamos fazer, então, aqui um exemplo. E, a partir deste exemplo, nós vamos, então, perceber em que situações a gente deve, então, utilizar esse Teorema de Laplace como sendo a nossa primeira escolha para o cálculo de determinantes. É evidente que é uma regra bem robusta, ou seja, funciona em qualquer situação, mas haverão situações onde o seu uso é mais conveniente.
certo? Então, nós vamos pegar aqui um exemplo que ilustra bem essa situação. Então, nós teremos aqui, por exemplo, a matriz A dada da seguinte forma. Ok? 1, 2, menos 1 e menos 3. Muito bem. Então, como nós dissemos, o cálculo do determinante, utilizando o teorema de Laplace, passa pela escolha de uma fila. E qual é o macete, qual é a dica para você evitar a maior quantidade de cálculos? Bom, repare que na nossa fórmula você tem aqui os termos da sua fila multiplicando os cofatores. Nós já vimos que o cálculo de um cofator ele é trabalhoso, uma vez que vai exigir o cálculo de um determinante, no nosso caso aqui de uma matriz de ordem 3. Quanto maior for a ordem, mais difícil vai ser o cálculo desse cofator. Mas repare que, se eu tenho que multiplicar os elementos da minha fila por esses cofatores, se porventura algum desses elementos é zero, isso me desobriga do cálculo desse cofator. Por exemplo, se o A índice 22 for igual a zero, não existe a menor necessidade de calcular o cofator A22, uma vez que zero vezes esse cofator vai continuar sendo zero. Então, por isso, o macete ou a dica é escolher a fila que possua maior quantidade de zeros possível. Então, nós podemos tanto escolher a primeira linha, como nós podemos escolher também a segunda coluna, porque ambas possuem 2 zeros, ok? O interessante é que, independente da fila que você escolhe, o resultado vai ser o mesmo, né? O teorema de Laplace garante isso. Então, por isso, nós vamos escolher aquela que nós acharmos mais conveniente. No nosso caso aqui, eu vou escolher a segunda coluna. Ok? Então, como eu escolhi a segunda coluna, o determinante da minha matriz vai ser o meu elemento A2, ou melhor, A12, que é 0, vezes o cofator A12, mais 1 vezes, que é o meu elemento A22, vezes o cofator A22, mais 0 vezes o meu cofator A23, mais 2 vezes o cofator A24. Evidentemente que nós já percebemos que vamos precisar calcular efetivamente apenas o A22 e o A24. Então, vamos começar o cálculo desses cofatores. Quem vai ser, então, o A22? Isso é menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o determinante da matriz que nós obtemos, eliminando a segunda linha e a segunda coluna. Então, eu vou aqui eliminar a segunda linha e a segunda coluna. Nós obtemos, então, o determinante de uma matriz 3 por 3, dada por 2, menos 1, 0, menos 2, 1, 3. 1, menos 1, menos 3. Esse determinante pode ser calculado pela regra de Sarry ou também pode ser calculado pela regra de Chior, como nós veremos a partir da nossa próxima aula, certo? Então, no momento aqui, eu vou utilizar a regra de Sarry, tá ok? Então, vou repetir as duas primeiras colunas, né? Você pode fazer dessa forma, ou então você pode fazer o cálculo mentalmente, certo? Eu, para economizar aqui um pouquinho de espaço, eu vou optar por fazer o cálculo mentalmente. Então, menos 1 elevado a 2 mais 2 é menos 1 elevado a quarta, isso vai ficar simplesmente igual a 1. Repare que esse menos 1 elevado a i mais j simplesmente vai ser para determinar o sinal para multiplicar. No caso da soma ser par, eu vou permanecer então com o mesmo sinal do determinante. Isso será dado então por 2 vezes 1 vezes menos 3, mais menos 1 vezes 3 vezes 1. Repare que o próximo aqui vai ter um zero multiplicando, então eu não vou nem colocar aqui em questão, certo?
Vou direto então para subtrair. Repare que na diagonal secundária também esse zero permanece, ou seja, também vai zerar. Vou então colocar direto aqui o resultado, que é 2 vezes 3 vezes menos 1, menos, finalmente, né? Menos 3 vezes menos 2 vezes menos 1. Ok? Você pode, então, fazer os seus cálculos aí detalhados e conferir o resultado. Vai ser, então, o quê? 2 vezes menos 3, menos 6, menos 3, menos 1 vezes 3 vezes 1, menos 3, menos 2 vezes 3 vezes menos 1, 6, e, finalmente, 3 vezes 2, aqui também é 6, ou seja, o nosso resultado é simplesmente 3. Vamos agora, então, ao cálculo do cofator A24. Então, será menos 1 elevado a 2 mais 4, vezes o determinante da matriz que nós obtemos eliminando a segunda linha e a quarta coluna. Então, nós vamos eliminar a segunda linha e a quarta coluna. Sobrou, então, para a gente 2, 0, menos 1, menos 2, 0, 1, 1, 2 e menos 1. Ok? Novamente, o expoente aqui vai ser par, então isso aqui vai ser simplesmente o determinante. Certo? Vamos utilizar a regra de Sarri. Dessa vez aqui eu vou repetir as colunas, tá? Eu vou repetir aqui 2, 0, 1 e 2. Muito bem. Então, vamos aqui agora multiplicar os elementos que estão na diagonal principal e nas diagonais aqui consecutivas a ela. Nós vamos então obter. Repare que ao multiplicar 2 vezes 0 vezes menos 1, aqui vai zerar, né? Bem como 0 vezes 1 vezes 1 também vai zerar. Menos 1 vezes menos 2 vezes 2. E agora vamos subtrair o produto dos elementos que está na diagonal secundária e nessas aqui consecutivas a ela. Então, nós ficamos com 1 vezes 0 vezes menos 1. Na verdade, eu vou colocar aqui um colchete, né? Mais 2 vezes 1 vezes 2, mais 0 vezes menos 1 vezes menos 2. Então, como a gente tinha comentado, repare que aqui vai zerar, aqui também zera, e aqui também zera. Sobra simplesmente o quê? Menos 1 vezes menos 2 vezes 2, isso vale 4. 2 vezes 1 vezes 2 também vale 4, mas como aqui a gente tem um sinal de menos, então vai cancelar esses dois termos, significando então que o nosso resultado aqui é zero. Então, para a gente concluir, basta substituir os valores aqui dos cofatores. Vamos ficar simplesmente com 1 vezes A22, que é 3, mais 2 vezes 0, que é o A24. Portanto, o resultado é 3, e esse é o determinante da matriz A. Tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de deixar o seu like. Eu aproveito para informar que aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo uma lista de exercícios onde vocês vão poder então aqui treinar todos esses assuntos aqui sobre matriz, determinantes e sistemas lineares. Dá uma conferida aqui então na descrição do vídeo e você vai encontrar aí um PDF com exercícios aí que vão verificar o seu nível de conhecimento nesse assunto, tá ok? Então é isso. Se não for inscrito no canal, aproveite também para se inscrever e ative as notificações para não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos.